Conversa sobre o matrimônio. Agora vamos ver quais são as prioridades do matrimônio. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Vamos lá. Como nós vimos no vídeo passado, o matrimônio ele é responsável, pelo desenvolvimento, pela formação daqueles que vão compor a sociedade no futuro. Isso nós vimos no vídeo passado. Depois você corre lá e dá uma olhada. Seja a sociedade civil ou a sociedade eclesiástica. Para que esse sacramento tenha uma certa segurança diante do mundo, e diante também dos ataques que ele sofreu. Porque ele sofreu um ataque, nas inúmeras revoluções. Nós falamos também de alguma revolução no vídeo passado, de algumas revoluções que o mundo viveu. A igreja, com o passar do tempo, a igreja, com o passar das décadas, com o passar dos séculos, ela foi esclarecendo. Ela foi esclarecendo como esse sacramento ele deve ser aplicado, de que modo ele deve ser feito e quais são as propriedades dele. Então, resumidamente, nós podemos dizer que as propriedades desse sacramento estão na unidade e na indissolubilidade. Então, essas duas colunas formam o matrimônio. Essas duas colunas deixam claro que a sua força e a segurança na sociedade. É por isso, é claro, que as revoluções modernas, eles querem destruir as famílias. A gente vê claramente isso aí. Por quê? Porque destruindo as famílias, eles destroem a sociedade. E a igreja vai deixar claro esses dois alicerces, Esses dois alicerces, justamente que, apesar dos ataques, que aqueles que buscam, conhecer a Deus, saibam do que se trata esse sacramento. Isso é muito importante. Saibam o valor do sacramento. O contrato que é esse matrimônio, É um contrato, é um sacramento, como nós vimos também no vídeo passado. Nos vídeos passados nós vimos isso aí também, falamos sobre isso aí. A relação contratual não se separa do sacramento. Agora, por que eu faço esse comentário? É por conta do casamento civil. Como nós vimos também nos vídeos passados, e como nós podemos olhar essa questão de um suposto casamento civil diante do casamento religioso. Como nós podemos olhar essa situação? Nós sabemos que, historicamente, no passado, até o fim do Império em 1889, quando veio o governo publicano, ou seja, o governo provisório, e com esse governo provisório, houve uma separação da igreja e do Estado. Houve essa separação, essa quebra divina do Estado e da igreja. E, portanto, o Estado brasileiro, ele não reconhecia mais o casamento religioso. Ele deixou de reconhecer o casamento religioso. Para efeitos civis, só reconhecia o casamento civil. Isso aí, no mínimo, é uma estupidez. Porque toda a estrutura do casamento, que até então havia sido estabelecido, tinha uma unidade contratual, Era uma unidade contratual e sacramental. Eu te pergunto, é possível separar isso? De maneira alguma, não é possível. E a igreja vai nos dizer assim, o casamento civil é nulo, é nulo. Quando alguém fala assim, casamento civil,
já está errado, já está totalmente errado e equivocado. Porque não existe casamento civil. O que é que existe então? Qual é o olhar que a igreja coloca sobre esses ditos casamentos cartoriais? A igreja só os considera para fins de direito e transmissão de heranças e coisas relacionadas à vida jurídica. Nada mais. É como se fosse um mero acordo jurídico feito perante uma autoridade civil. E isso é casamento? Jamais. Isso não é um casamento. O único casamento que a igreja conhece, que a igreja reconhece, tá? É o único contrato reconhecido pela igreja, é o matrimônio, tá? É o sacramento. Isso a igreja reconhece, é o único. Então, o dito casamento civil não tem nenhum valor de casamento. Tá? Não tem nenhum valor de casamento, o casamento civil. Dito casamento civil, né? E agora é de se estranhar porque certas pessoas dão mais valor no casamento civil do que ao religioso. Eles invertem as coisas, preparam tudo para o casamento civil. E o religioso? Quando der tempo a gente faz, né? Vamos pensar em outras coisas primeiro, depois quando dá tempo a gente faz. Quando, na verdade, o primeiro não existe. Não existe. Como a igreja falou, é nulo, tá? Perante os olhos de Deus não existe. O casamento civil é completamente nulo perante os olhos de Deus. E é muito bom que fique claro para nós católicos, né? Porque a preocupação que devemos dar em relação ao casamento civil, tá? E fique muito claro para nós. O casamento civil deve ser como um mero documento judicial. Hoje, atualmente, pela legislação brasileira, já é possível fazer o casamento religioso com efeitos civis. Tá? Isso já é possível. Então, essa separação realizada pela República Velha que eu citei, tá? Não vale mais. Tá? Não vale mais. Mas este casamento, mesmo sendo realizado na igreja com efeitos civis, o que é civil é meramente efeitos jurídicos, não mudou nada. E mais nada além disso. O casamento verdadeiro é somente esse realizado perante a igreja. Tá? Fica claro isso na nossa cabeça. Perante a igreja, esse é o verdadeiro. Essa indissolubilidade do casamento fica clara quando o Senhor vai condenar a forma antiga de se casar. Tá? Todos sabem que, inclusive, que na igreja, os patriarcas, eles tiveram várias esposas, né? E isso não é de se estranhar. Ninguém que se estranhe com isso, né? Porque se nós lemos a Sagrada Escritura, pegamos a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar na Sagrada Escritura, por exemplo, que Salomão, ele teve 300 mulheres, né? Ele teve 300 esposas, né? Podia isso? Podia? No momento, Deus permitiu isso de forma temporária por conta da dureza dos corações dos homens. Tá? Permitiu pela dureza dos corações daqueles homens. E Jesus explica isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 8. Mas no momento que a lei nova se estabeleceu, isso acaba completamente. Tá? E se nós vemos também lá na palavra, Moisés também, de alguma maneira, inclusive autoriza o divórcio, né, em alguma situação. E nosso Senhor vai condenar também isso aí, esse modo. Tá? Ele vai condenar do mesmo modo. Vai ser condenado pelo Senhor. Mas por que o casamento tomou esse rumo? Por quê? Por causa das consequências do pecado e por causa da dureza dos corações dos homens. Foi por isso. Né? Mas agora, com a lei nova, tá? Com a nova lei, isto está completamente extinto.
completamente distinto. E vamos para a poligamia. Existem dois tipos de poligamia, tá? Uma é essa que Jesus ele vai condenar. E a outra é possível. Calma lá, tá? Calma lá, poligamia é possível, né? Que na outra, na verdade, ela não é uma poligamia, tá? Uma das coisas que caracteriza essa indissolubilidade e unidade é que essa indissolubilidade e essa unidade, tá? Elas só vão poder ser quebradas com a morte de um dos cônjuges. Tá? E eu convido você depois a marcar essas passagens bíblicas, né? Para que você possa ainda pegar a sua Sagrada Escritura e você vai conferindo lá, né? Essas situações, essas citações bíblicas que eu disse aqui. Como eu estava falando, né? Como eu estava falando, depois você confere na Sagrada Escritura, tá? Depois. E vamos voltar aqui então. Então, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, depois você confere, né? Uma vez que um deles, unidos pelo matrimônio, morre, o vínculo é quebrado. Se o vínculo quebrou, um novo casamento pode ser feito. É isso que a igreja chama de poligamia permitida. Tá? É nessa situação. Viúva, tá? Na verdade é a poligamia sucessiva, né? Poligamia sucessiva. Ou seja, uma vez ficou viúva, casa-se a segunda vez. Ficou viúvo de novo, casa-se de novo, tá? E assim consequentemente. Ele pode contrair um novo matrimônio. Mas São Paulo, depois você confere, São Paulo, ele dá um conselho em 1 Coríntios 7,40. Ele fala que você será mais feliz se permanecer como está. Depois você confere na sua Sagrada Escritura também lá, tá? Agora, a poligamia simultânea, essa foi abolida. A lei nova aboliu. Nosso Senhor eleva o matrimônio para a sua pureza original. A pureza lá do primeiro casamento, quando houve o primeiro homem, tá? Quando houve a primeira mulher, houve o primeiro casamento entre um homem e uma mulher, tá? Um homem e uma mulher. Foi Adão e Eva, tá? Não foi Adão e Ivo, não. Tá bom? Tá? Foi Adão e Eva. Então essa pureza vai ser quebrada justamente por causa do pecado original. E é por isso que quando o Senhor, nosso Senhor, ele restaura na pureza original, da mesma forma como Jesus condena essa poligamia simultânea. Ele leva o casamento, o sacramento na forma original. Tá? Ele vai condenar o divórcio. Tá? E isso também era permitido, tá? Igual eu falei, era permitido, atenção, era permitido por um desvio da humanidade, era permitido por uma maldade da humanidade, tá? Dureza de coração, que o Senhor fala no Evangelho de São Mateus. Na lei nova isso não será mais permitido. Nosso Senhor condena terminantemente o divórcio, tá? Ele condena terminantemente. E a igreja, entendendo isso, ela toma a posição perante o divórcio. Ela toma a posição perante as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira posição que a igreja coloca contra o divórcio é algo que a igreja jamais vai tolerar. Ela jamais tolera isso aí. Esse é o primeiro atitude, o primeiro ato. Também ela ensina que isso é contrário ao primeiro casamento. Tá? É o contrário ao primeiro casamento, o casamento original. Por quê? Não houve lá um divórcio no primeiro casamento. Não existiu o casamento original. Então a igreja ela vai dizer, isso não condiz com a origem do ato. Tá? E também o divórcio, ele ofende o direito natural. Por quê? Porque a base de uma unidade
que formam um vínculo familiar. E isso aqui entre os pagãos, perdão, já existia, sabe? Já se formava, já se via isso. Isso podia possibilitar uma quebra da unidade, não podia possibilitar uma quebra da unidade, tá? por beneficiar uma família, prejudicar uma família. Tá? Então, acarretando com isso prejuízos para a unidade do grupo. Logo, viola também o direito natural. Isso é claro. A igreja considera o divórcio pior que a poligamia. Pior que a poligamia. Porque esse acréscimo no matrimônio, a poligamia é um desvio grave, tá? Não vamos, é um desvio grave, mas o divórcio é pior que ela, porque ela quebra o vínculo familiar. Só que Nosso Senhor condena as duas coisas, tanto a poligamia como o divórcio. É condenada pelo Senhor. Agora existe também uma situação prática que nós não devemos ignorar, tá? Fica claro na nossa cabeça, que é uma necessidade de separação. E aqui eu não estou falando de divórcio, tá? É uma necessidade de separação. O que seria isso? O que seria uma separação sem divórcio? É justamente quando a unidade dos cônjuges está ameaçada, tá? Está ameaçada por algum problema interno. Então nessas condições da ameaça interna, a igreja tolera uma separação. Tá? Não é divórcio. Tem que ficar bem claro isso aí para nós. Essa separação que permite que ela aconteça de fato, mas sem quebrar o vínculo conjugal. Sem quebrar a unidade sacramental. Tá? Por uma situação como essa, os cônjuges separados por motivos graves, tá? Por motivos graves, né? Não poderiam contrair outro matrimônio. Ele não pode, tá? Não é uma quebra matrimonial, tá? Ele não pode contrair bem dos dois lados. Porque estaria ainda ligado ao seu cônjuge antigo. A igreja admite isso em situações gravíssimas, essa separação, em situações gravíssimas que correm até perigo de vida. Você pode ter a separação da pessoa, você pode ter a separação dos bens da pessoa. Você pode também haver uma separação da vida, tá? Em comum, e uma separação de coabitação. Pode haver, mas todas essas separações por motivos graves. E isso, novamente, isso não corresponde ao divórcio. O divórcio é outra quebra de vínculo conjugal. É outra coisa. E quando é que a igreja admite essa separação que eu falei? Aqui eu poderia citar casos graves. Tá? Casos graves para haver essa separação, para a igreja tolerar, que sempre tende para isso. Mas a igreja espera que seja momentânea, tá? E que as coisas sejam restabelecidas, a situação seja restabelecida, seja resolvida. Mas nem sempre é possível, assim, em curto prazo. Nem sempre é possível. Por exemplo, no caso de adultério, fica difícil, a gente sabe que fica difícil a convivência no momento. Tá? Houve a separação até que haja o perdão. Entendeu? Até que haja o perdão. Mas não houve a quebra do vínculo matrimonial. Entendeu? Outro caso que a igreja admite também, tá? É a apostasia e a heresia. Quando um dos cônjuges, né, ele abandona a fé, e aí com isso começa a ameaçar a educação dos filhos, a educação católica, né, dos filhos, né, e até mesmo da própria família, pode haver esse afastamento, mas jamais com a permissão de contrair um novo matrimônio. Jamais.
Tá? Todas essas situações, vamos dizer assim, todas essas situações de um cunho perigoso, né? Pode haver o caso de separação. Quando é algo perigoso, pode haver um caso de separação, uma separação amigável, pode. Mas como assim? É raro, mas pode acontecer, essa separação amigável. É a separação de comum acordo. Depois de ter criado os filhos, né? É essa situação que eu estou falando, tá? Depois de ter criado os filhos já estão adultos, né? E de comum acordo, os dois entrarem para uma ordem religiosa, por exemplo. Ele se torna um monge, ela se torna uma freira, por exemplo. Tá? É uma separação, mas é uma separação amigável, de comum acordo. E com isso, ele não quebra, e com isso ele não quebrou o vínculo matrimonial. Não quebrou o vínculo matrimonial. Eles continuam casados. Tá? Eles continuam casados. A igreja deixa claro as bases do matrimônio. Para quê? Para a segurança da sociedade. Por quê? Porque não existe país, não existe estados, não existe municípios, né? Nem reinos, né? Onde não sejam formados por famílias. Não é verdade? Onde está a família? Em todos os aspectos dessa palavra, família. Então, fortalecer o vínculo familiar deveria ser o quê? Deveria ser o objetivo de toda a sociedade. Tá? O que mais pode garantir uma ordem e um futuro para uma sociedade de que seja um grupo de famílias bem constituída? O que mais pode oferecer essa segurança? Mais nada. Todo mundo cumprindo com os seus deveres, né? Aí numa unidade, né? Uma unidade, indissolubilidade. Por que tudo isso que a igreja faz? Porque é para proteger, antes de tudo, a ordem natural. Com vista né, na ordem sobrenatural, que a igreja protege esse matrimônio. Tá? Dessa forma, e por isso, ela é atacada no mundo inteiro. E nós sabemos disso. Ela é atacada no mundo inteiro. E os ataques que fazem contra isso é para criar o quê? É para criar na mente das pessoas o seguinte: no momento parece uma libertação, né? Parece, sabe, se libertar, não ficar preso a essas coisas, não se prender a esses vínculos, né? Parece uma libertação. Mas na realidade é a ruína da sociedade. É a ruína da sociedade completamente, destruindo a família. E a igreja entendeu isso. E por isso, tá? E por entender isso, ela coloca bases nesses termos no matrimônio. Nós já vimos que o matrimônio tem suas forças. Nós já vimos isso aí, tá? Mas não não nas razões mundanas, mas nas razões sacramentais, que vem essa força. O sacramento foi elevado a uma condição, tá? Ele tem graças especiais. E se tem graças especiais, nós já vimos isso aí também, é um sacramento. E eu tenho que encontrar no matrimônio o quê? Tá? O sinal sensível que marca todo o sacramento. E quais são esses sinais sensíveis que eu devo encontrar no matrimônio, nesse sacramento? Tá? Matéria, forma, tá? E eu vou encontrar essas coisas, vou encontrar no matrimônio, sim, com certeza você vai encontrar no matrimônio essas coisas. Senão não é sacramento. Se não encontrar essas graças, não é sacramento. Vamos ver como funciona a matéria e a forma desse sacramento, que eu acabei de falar. Como eles se apresentam para nós no contrato. Porque o contrato, ele não anda separado, tá? Não anda separado. Sacramento e matrimônio. É por esse motivo que a matéria e a forma do sacramento formam um contrato. Esse contrato, esse contrato aqui,
eu posso chamar de consentimento. Tá? Consentimento, ou seja, uma vontade de duas pessoas. Então, esse consentimento dos dois é expresso no rito do matrimônio. É o que na filosofia se chama de causa eficiente do matrimônio. É o que causa o sacramento. O Papa Eugênio IV, eu citei também no vídeo passado, o Papa Eugênio IV, tá? Ele deixa claro numa frase que é a seguinte: né? Eles se entregam mutuamente. Essa frase dele, do matrimônio. Então é como se jogassem um no outro, tá? É um perfeito ato de amor, tá? É o amor conjugal. Esse amor existe? Ele existe, sim, nós vivemos isso, eu sei que existe. Dos maiores bens que podemos ter nessa terra, tá? É o amor conjugal. É um amor conjugal. Essa entrega mútua que o Papa declara, né? Declara naquela exortação aos armênios, que eu citei também no vídeo passado, né? Ele deixa claro a função do matrimônio e as prerrogativas desse mesmo matrimônio. Essa entrega mútua, ela causa um efeito em nós. Se você viver isso aí, você vai sentir a causa que causa sobre nós, esse efeito que tem sobre nós. Você vai constatar isso. E que efeitos são esses? Primeiro, ele confere uma graça que é a graça santificante. E por que confere essa graça santificante? Tá? Por quê? Porque é um sacramento dos vivos. É um sacramento dos vivos, tá? Você já tem, na realidade, você já tem essa graça, você já está em estado de graça. Ele vai conferir um acréscimo dessa graça em você, em nós, uma graça santificante. Você vai ganhar uma graça a mais. E como todo sacramento tem sua graça própria, tá? Que é a graça sacramental, e o que acontece com os outros sacramentos? É a mesma coisa. Cada sacramento tem a sua graça. Acontecerá também com a graça, acontecerá também isso aí com o casamento, essas graças. Também essa graça é a capacidade que os cônjuges recebem para realizarem os seus deveres de estado do matrimônio. Tá? É uma graça especial. E é fácil observar isso, e infelizmente, até entre os católicos, tá? Infelizmente, até entre os católicos, há pessoas que ficam protelando aí o casamento, né? Arrumando desculpas, né? Porque querem ter mais bens materiais, né? Para depois se casarem, ou estão juntando dinheiro para fazer a festa, senão não vou me casar sem a festa, né? Ou comprar um carro novo, eu preciso comprar minha casa primeiro, né? Eu preciso terminar a minha faculdade, e aí vai protelando, né? E aí vai colocando empecilhos, né? E não se casa, né? Acaba não se casando. E na verdade, o casamento, tá? O casamento, o matrimônio, ele é uma grande aventura, sim. Ele é uma grande aventura. O casal tem que confiar na providência. Deus proverá. Para os materialistas, isso é loucura. Por quê? Porque eles não acreditam na graça. Mas nós, católicos, apostólicos romanos, nós acreditamos na graça. Mas para quem acredita, tá? Na graça, acreditando, ele toma logo essa decisão. Não fique enrolando, provando. Por quê? Porque Deus nos ampara, Deus proverá. Às vezes não como queremos, mas de uma outra maneira. Mas Ele proverá. Essa atitude de ir adiante, tudo o que eu preciso fazer, né, é que com a minha força eu não consigo. Tá? A graça sacramental está lá. Não é por minha força própria. A graça sacramental está lá para me ajudar. A graça sacramental está lá para me socorrer.
É comum essas situações no meio de nós. Cabe a nós a coragem e a generosidade, tá? E o Criador faz tudo mais. Basta nós nos lançarmos e termos fé. Tá bom? Tá ok, meus irmãos? Eu acho que eu me enrolo um pouquinho, né? Mas na minha simplicidade eu espero ter contribuído aí pelo menos um pouquinho, tá? Para você entender. E foi um prazo assim meio estendido de um vídeo para o outro, né? Por causa dos programas aí, não consegui gravar mais perto do vídeo. Agora tem um outro vídeo, né? Espero conseguir assim não demorar tanto para gravar o outro vídeo, tá? Para podermos concluir esse assunto do matrimônio, tá? Tão importante para nós. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe.